vocês se tem alguma estratégia que não some calorias e que com isso consiga auxiliar no processo de emagrecimento. Relembrando um pouco do que foi passado no primeiro bloco, mostramos estratégias alimentares, verificando se tinha alguma mais eficiente, que possa ser ela então a mais importante a ser prescrita para que você consiga o processo de emagrecimento. E agora reforço, iremos pensar em estratégias que não somem calorias, que não dependem realmente da alimentação, mas que façam parte do contexto que possam otimizar o processo de emagrecimento. Vamos pensar então o famoso enxágue de carboidrato. Lembrando que é durante o exercício onde você mais gasta a gordura como fonte de energia. Então, no processo eficiente de emagrecimento, precisamos levar em consideração que um alto rendimento ou uma alta intensidade por um tempo mais prolongado possível de duração do seu exercício é muito importante para que você realmente consiga um emagrecimento eficiente. E aí o enxágue de carboidrato é o quê? A situação envolve você pegar uma solução com maltodextrina, que os estudos se baseiam nessa solução. A maltodextrina é um polímero de glicose, várias moléculas de glicose unidas, mas de fácil absorção, onde na corrente sanguínea rapidamente você já vai ter a disponibilidade deste carboidrato, só que ao invés de você ingerir esse carboidrato, você só deixa ele em contato com a cavidade oral. Aí essa situação de contato com a cavidade oral vai gerar uma estimulação do seu córtex motor e vai gerar como resultado para você uma maior condição de vigor, de potência, de rendimento, de tolerância ao esforço. E isso pode ser sim algo a ser levado em consideração, que possa trazer como benefício um tempo de duração maior no exercício, e tendo mais tempo de gasto de energia mais significativo, você terá como condição um gasto energético maior, ficando menos dependente de ter que comer pouco para emagrecer. Vamos entender melhor isso daí. Então, neste estudo aqui foi comparado o indivíduo que fez um bochecho com uma solução chamada placebo, ou seja, que era basicamente com água, comparado a um grupo que fez a solução de bochecho com carboidrato, não engoliu, só bochechou por 5 a 10 segundos e cuspiu. E isso já foi suficiente para otimizar o rendimento e, consequentemente, gastar mais calorias durante o treinamento. Neste estudo ainda, um terceiro grupo, além de bochechar com carboidrato, que é esse daqui, ele também fez a ingestão de cafeína. Sabemos que a cafeína é um recurso ergogênico que pode também auxiliar no processo de emagrecimento. Não vou detalhar tanto a cafeína neste momento, porque daqui a pouco, nos próximos slides, aparecerá um tópico específico dela, ok? Então, reforço, comparando o indivíduo que fez o bochecho com água ao indivíduo que fez o bochecho com carboidrato, a capacidade de execução de exercício em tempo foi maior. Esse indivíduo tolerou por mais tempo fazer o exercício, não ingerindo, só bochechando e cuspindo. E sabemos que é durante o exercício onde você mais gasta a gordura como fonte de energia. Somado o bochecho com o consumo de cafeína, houve uma otimização, um acréscimo na performance em relação à capacidade daquele indivíduo que estava praticando o exercício. Então sempre leve em consideração que não é só fechar a boca que você vai conseguir otimizar realmente o emagrecimento. Precisamos pensar em dar condição boa de treinamento. Ok? Ficou claro para vocês? Vamos para a próxima informação. O que passou na minha cabeça? Será que o bochecho é só com carboidrato? Ou será que uma solução, por exemplo, de whey protein, se for bochechada, já vai ser tão eficiente quanto o carboidrato? Porque as wheys hoje em dia são extremamente doces. Muita gente utiliza para fazer preparações de doces. E aí esse estudo comparou esses dois grupos. Um que fez o bochecho com carboidratos, CHO, e outro que fez o bochecho com whey protein na versão isolada. E aí mostrou-se que o grupo só que teve benefício foi aquele que bochechou com carboidrato, onde ele teve um tempo de execução do exercício mais antecipado, né? Ou seja, ele conseguiu executar em maior intensidade. Então parece que o bochecho com proteína não é tão eficiente, ou na verdade não é significativo comparado ao grupo placebo,
e o único que é eficiente é realmente o carboidrato, porque na boca nós temos na cavidade oral já a digestão do carboidrato através das amilases salivares, e essa sinalização, como foi mostrado no slide anterior, já gera uma neuroestimulação, né, e você vai ter como condição maior capacidade de tolerância ao esforço, ok? Fica essa informação útil, principalmente para quem for fazer provas de alta intensidade e que tenham dificuldade de ingerir algum alimento, porque imagina um indivíduo fazendo uma prova de ciclismo, está em alta intensidade, é difícil ele conseguir ingerir bastante de um líquido. Então nós sabemos que só o bochecho já é algo interessante para manter ele nesse rendimento próximo do máximo possível, sendo um recurso que possa otimizar a capacidade dele durante a prática. Vamos lá! Então, houve benefício apenas para o grupo que bochechou, né? Que fez o enxágue com o carboidrato. Vou trazer um pouco de informação sobre os fármacos, né? E será que esses remédios auxiliam realmente no processo de emagrecimento? Então, busquei referências na literatura científica e, infelizmente, as referências não são tão boas quanto a gente vê aí em relação ao volume de prescrição dessas medicações. Nesse estudo, o Fempropolex, que é um dos medicamentos utilizados como ansiolíticos, né, que vão ter como condição a diminuição do apetite por uma geração maior de sensação de saciedade, de conforto emocional, nem tem evidências suficientes na literatura que deem condição para que a gente tenha um consenso sobre a medicação. Mas tem sobre o Mazindol e sobre o Xenical também, assim como a sibutramina. Vou deixar aqui o próximo slide para fazer um esclarecimento sobre todos os relacionados a medicamentos emagrecedores ou possíveis. Normalmente, é essa condição que acaba acontecendo realmente na prática clínica. Quando a utilização da medicação há uma perda de peso inicial significativa, mas isso não é sustentável devido aos efeitos colaterais. Por exemplo, o Orlistat, ou Xenical também chamado, ele vai diminuir a ação da lipase pancreática. É um hormônio que é liberado pelo seu pâncreas, que tem como condição facilitar a digestão da gordura. Quando você tem uma parcial inibição, você vai ter uma eliminação pelo seu bolo fecal. Só que isso fica, de certa forma, incontrolável. As pessoas que utilizam essa medicação, se elas consumirem uma refeição alta em gordura, como por exemplo, irem a uma churrascaria, consumirem bastante pizza, elas vão ter uma condição de incontinência fecal. Ela não vai ter controle com isso e isso é extremamente desconfortável. Às vezes ela não consegue segurar realmente o conteúdo do bolo fecal, eliminando isso e fazendo com que ela tenha dificuldade de manutenção dessa medicação. E aí entra no quadro que a gente chama de reganho, que é quando a pessoa acaba ganhando o peso que foi perdido e às vezes ganha mais do que perdeu. Então, se tornando estratégias que não são eficientes realmente para o processo de emagrecimento. Vamos para o lado de exercícios físicos e emagrecimento. Então, agora a gente vai tentar trazer ainda, não envolvendo estratégias que envolvem alimentos, mas tentando novamente pensar, será que o exercício realmente é eficiente para o processo de emagrecimento? Antes disso, é importante vocês entenderem isso. No estado de repouso, nós temos quando a respiração, a inspiração de oxigênio e a expiração de gás carbônico. Quanto maior for a intensidade do nosso esforço, aí você vai saindo do estado de repouso e vai entrando no estado de exercício físico, mesmo de maior intensidade, você vai tendo uma necessidade maior desse mecanismo, que envolve desde a parte ventilatória, a parte circulatória, a parte também mecânica, né? Vamos direcionar para a parte muscular. Então, isso é muito importante entendermos que às vezes você está fazendo um exercício e uma das limitações é o músculo. A pessoa não tem músculo suficiente para suportar aquela intensidade. Às vezes ela não tem fôlego suficiente para suportar aquela intensidade. Ou às vezes ela não tem ainda a adaptação para a circulação fornecer na velocidade que precisa, o oxigênio que ela precisa para conseguir manter aquela alta intensidade e também a eliminação do gás carbônico.
porque nós sabemos que a acumulação de gás carbônico é um fator limitante, assim como a dificuldade de fornecimento para os músculos que estão sendo mais executados, a disponibilidade de oxigênio. Deu para entender nesse quesito? Então, nem sempre é uma falha de fôlego só, ventilatória, nem sempre é uma falha só circulatória, de ainda não uma adaptação a ter o fornecimento de oxigênio, e também nem sempre é só de musculatura. Às vezes, por exemplo, se aumentou a intensidade, pegou uma subida, e aí a pessoa já sente uma dificuldade por não ter músculo suficiente para suportar aquele esforço físico. Tudo isso é de ser levado em consideração, porque aí você direciona o treinamento mais específico para isso. Será que ela precisa de mais resistência, de mais condicionamento físico? Será que ela precisa de mais resistência muscular e mais geração de hipertrofia? E tudo isso tem que ser modulado de médio prazo para que essas limitações não persistam, né? Que não virem ou não continuem comprometendo o rendimento do treinamento. Vamos lá agora. Será que caminhada ajuda no processo de emagrecimento? Essa sempre foi uma dúvida que eu busquei na literatura para tentar realmente entender por que tanta gente caminha e não tem o efeito dentro do esperado, que era o emagrecimento. Será que isso é pouco intenso para que você consiga realmente emagrecer? Vamos ver o que a literatura científica diz quanto a esse tema. Vamos lá. Esse estudo comparou 3 grupos. Um grupo que foi o controle, que é aquele grupo que ficou sentado, não fez nenhum tipo de esforço físico. O segundo grupo, que é o caminhada, que fez 60 minutos de caminhada contínua, sem pausa. E o outro grupo, ele fez a caminhada na mesma duração de 60 minutos, só que ele ficou oscilando. 3 minutos de caminhada ainda forte, não era trote, era caminhada, e 3 minutos de caminhada fraca, que seria uma caminhada em velocidade habitual. Será que essa modificação de intensidade fez algo diferente em relação ao processo de emagrecimento? Vamos ver o que as evidências mostram quanto a isso. Então, nesse estudo ficou claro que apenas o grupo que fez essa oscilação de intensidade foi o grupo que conseguiu um aumento no gasto, no consumo de oxigênio. Isso se corrobora com o que eu mostrei no slide anterior. Ele tem mais facilidade de circular o oxigênio, de ventilar o oxigênio, de utilizar o tecido muscular para gerar a contração durante o exercício. Então, infelizmente, a intensidade é importante para que ele consiga desenvolver suas capacidades físicas e também estruturais. Ou seja, apenas o grupo que fez em mais alta intensidade, reforço ainda oscilando só uma caminhada forte e fraca, foi o grupo que teve uma modificação estrutural positiva, onde houve uma diminuição na fat mass, né, que seria a gordura corporal, também a gordura visceral, aquela gordura bem centralizada na região abdominal, que fica por debaixo dos seus músculos e por de cima dos seus órgãos, uma gordura que a gente considera altamente deletéria para a saúde, mas a gordura mais facilmente responsiva aos esforços físicos, e também, como consequência, a composição total da sua massa corporal. A única que sofreu uma alteração significativa foi o grupo que fez essa oscilação de intensidade. Significa que você vai desestimular alguém a fazer caminhada? Não, porque isso é o primeiro passo. Estamos falando só de algumas grandezas, né? No caso de modificação estrutural e também modificação funcional. Mas outros benefícios são adquiridos já com uma caminhada, tanto psicológicas, a pessoa vai se sentir bem, e também é o primeiro passo, literalmente, para que ela consiga aumentar assim a intensidade e aos poucos ir conseguindo ter a condição de fazer exercícios mais intensos e, consequentemente, gastar mais calorias durante aquele momento e, consequentemente, também gerar modificações mais significativas fisiológicas. Mas, sempre que possível, estimule essa modulação de alta intensidade. Nem que a pessoa faça por um tempo muito curto, mas que ela já vá tentando fazer pelo tempo que ela tiver condição de fazer uma intensidade um pouco mais alta. Mas é muito importante pensarmos na biomecânica. Tem pessoa que faz muito tempo que não faz uma corrida, nem lembra, fica muito tempo sentado. Então é importante passar na mecânica. Às vezes o sobrepeso vai sobrecarregar as articulações. Imagina, se ela começar a sentir muita dor, você acha que ela vai ter vontade de no dia seguinte fazer novamente o exercício?
Então, todas as adaptações, inclusive em relação ao cronograma de treinamento, em relação à periodização de treinamento, tem que ser progressiva, tá? Então, para quem está sedentário, inicie com uma caminhada, mas para quem já está habituado a uma caminhada, tem que aumentar a intensidade, nem que seja ainda uma caminhada, mas com uma estrutura de ser uma caminhada com oscilação entre forte e fraco, quem sabe já um trote, e quanto mais alta a intensidade, desde já antecipo que melhores serão os resultados. Vamos lá. Aí o que eu pensei? Ainda numa intensidade mais baixa, será que a estratégia de fazer um exercício pela manhã em jejum, o famoso AEJ, aeróbio em jejum, é mais eficiente do que fazer um exercício ainda pela manhã em estado alimentado? Vamos ver? Nesse estudo foram comparadas 20 mulheres saudáveis com restrição calórica, ou seja, comendo menos calorias do que gasta, e aí elas fizeram 1 hora de esteira numa zona chamada de zona de conforto, né, que é steady state, só que reforça a comparação era entre um grupo que fez atividade física pela manhã alimentado, ou seja, acordou, se alimentou e depois foi se exercitar, comparado a um grupo que acordou e já foi se exercitar, fazendo aeróbio jejum. Será que estar em estado de jejum otimiza o processo de emagrecimento? Vamos ver. Os resultados mostram que não. Ambas estratégias, quando você faz na mesma intensidade, tem um gasto igual de calorias e de gordura no total do dia. Mesmo que você tenha um gasto, às vezes, de gordura mais significativa durante o exercício, o desfecho não é um maior emagrecimento. E aí o raciocínio acaba envolvendo um pouco do que eu vou passar agora para vocês. Se os estudos mostram que não há uma otimização no processo de oxidação de gordura fazendo atividade física pela manhã em jejum, e as indicações para fazer atividade em jejum é que você faça um exercício de moderada intensidade, porque já que você está em jejum, é contraindicado que você faça em alta intensidade, por conta que você não vai ter ali glicose circulante, podendo gerar quadros de tontura e até possível desmaio. Será que não vale mais a pena, então, você dar condição para esse indivíduo acelerar esse motor, vamos dizer, dele mesmo, acelerar esse carro, já que ele vai ter combustível para isso, e sabemos que é durante o exercício onde você mais gasta gordura como fonte de energia? Então, será que não é mais interessante você dar essa condição dele fazer o exercício em alta intensidade, já que ele vai gastar mais energia e, consequentemente, vai gastar mais caloria? Ou o raciocínio mostra que será que você ainda vai acreditar que fazer uma atividade em jejum de intensidade moderada vai ser mais eficiente para o processo de emagrecimento? Esse é um raciocínio que eu quero deixar para vocês, que não existe uma referência exata do que é melhor, do que é pior, porque em alguns momentos, por exemplo, eu quando participei, como vocês viram no primeiro bloco, de um campeonato de fisiculturismo, às vezes por conta de rotina, era mais fácil eu acordar, já fazer minha atividade sem me alimentar, porque se eu fosse me alimentar, eu tinha que me alimentar, esperar um pouquinho para não fazer um exercício logo em sequência, e isso comprometia o meu atendimento, porque eu tinha atendimento desde cedo. Então, às vezes, você precisa entender a rotina e modular a orientação conforme a possibilidade daquele indivíduo. Porque o mais importante é que ele se exercite. Mas se ele pudesse exercitar em condição de estar na melhor condição possível para se exercitar na maior intensidade possível, sempre isso vai ser melhor, tá? Então, a minha recomendação é que sempre que possível dê a condição de ele estar em melhor condição possível para o seu treinamento. E é sempre em estado alimentado. Ainda sobre aeróbio em jejum, esse estudo buscou mostrar que se durante o exercício feito pela manhã em jejum, o quociente respiratório seria diferente entre o estado de jejum ou estado alimentado. Estar em estado alimentado, neste estudo mostrou que o quociente respiratório estava mais alto durante o exercício. Quociente respiratório, quanto mais alto, significa que mais carboidratos está sendo utilizado como fonte de energia. Estado alimentado, quociente respiratório, que é o RR, mais alto, significa que mais carboidratos está sendo utilizado como fonte de energia. Quociente respiratório mais baixo em estado de jejum, significa que mais gordura está sendo utilizada como fonte de energia.
e como nós queremos o emagrecimento, que seria a eliminação de gordura, por enquanto no momento zero, que é durante a prática do exercício, parece que o estado em jejum é mais eficiente para o processo de eliminação de gordura. Porém, 12 horas depois deste exercício, o quadro já muda de forma significativa. A pessoa que fez o exercício de forma alimentada tem um quociente respiratório mais baixo. E depois de 24 horas se mantém ainda essa diferença, no sentido de você ter o indivíduo que estava fazendo, que fez a atividade de forma alimentada, gastando mais gordura como fonte de energia. E aí alguns dos mecanismos envolvem os hormônios inflamatórios como o cortisol. Então, aqui é só mais uma referência que nem sempre o mais indicado vai ser o estado de jejum para que você consiga otimizar a gordura. Porque mesmo que durante o exercício você tenha mais condição de gastar gordura como fonte de energia, já que seu estoque de carboidratos está mais baixo, depois você vai ter um comprometimento como se fosse um sistema de defesa do seu corpo. Ele vai diminuir o gasto calórico, provavelmente, e vai fazer com que você tenha até um quociente respiratório mais elevado para quem fez em jejum do que aquele que fez alimentado. E como nós estamos pensando também no montante, no sentido de ver quanto foi perdido de gordura durante um dia, parece que não há também uma diferença tão significativa. Porque, reforço, se durante o exercício houve um gasto maior de gordura para quem está em estado de jejum e depois a situação ficou invertida, ou seja, a pessoa que estava em estado alimentado foi a que mais gastou gordura nas 12, 24 horas posteriores ao treinamento, isso tem que ser levado em consideração e na conclusão do estudo parece que ainda não há uma diferença significativa avaliando o montante de um dia em relação ao total de gasto de gordura comparando esses dois grupos, que fez atividade pela manhã em estado de jejum comparado àquele que fez atividade pela manhã em estado alimentado. Então, é mais uma cartinha na manga que você tem, mas não acredite que fazer atividade em jejum é algo milagroso para que você consiga, assim, com essa estratégia, maior condição de eliminação de gordura. Vamos dar continuidade. Para quem quer ainda manter o estado de jejum e gostou da estratégia de bochecho de carboidrato, eu coloquei essa informação, mostrando que o estado de jejum não é quebrado quando há o bochecho de carboidrato. Apenas com a ingestão de carboidrato que houve comprometimento no estado de jejum por elevação da glicose sanguínea. Vamos seguir em frente. Aí eu trouxe um pouquinho de influência do mecanismo de restrição alimentar, ou seja, comer menos calorias do que gasta, e o impacto disso na sua tireoide. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Vamos lá. Nesse estudo foram avaliados 4 grupos, todos eles em estados de restrição alimentar, mais um grupo consumindo 10 calorias por quilograma de peso magro, outro 19 calorias, outro 25 e outro 40 calorias, reforço, por quilogramas de peso magro. Você pega o peso magro do indivíduo, multiplica por 10, ou por 19, ou por 25, ou por 40. Será que essa diferença significativa em relação à quantidade calórica ingerida altera a função tireoidiana? Vamos ver o que os estudos dizem. Aí, para facilitar, eu fiz um exemplo mesmo para vocês entenderem mais sobre o contexto deste estudo. Imagine um indivíduo, um homem de 70 quilos, que tem 14% de gordura. Então, ele vai ter aproximadamente 60 quilos de massa magra. Lembrando que massa magra não envolve só tecido muscular, vai envolver tecido também de órgãos, água no corpo e outros que não são gordura. Ele consumindo abaixo de 25 calorias por massa magra, teve uma diminuição na triodotironina, que seria o T3, na versão livre, que é a versão ativa. Deixa eu mostrar para vocês a conclusão. Ó. O indivíduo consumiu essa quantidade mais baixa de calorias, teve uma queda significativa no seu T3 livre. E sabemos que o hormônio tiroidiano é muito importante para o processo de emagrecimento. Assim, as restrições muito severas, elas geram essa dificuldade metabólica, como se fosse um sistema de defesa do seu corpo. Já que você está consumindo menos calorias, seu corpo começa a diminuir também o gasto de energia. Então, muito cuidado com restrições mais severas, porque você vai gerar esse ambiente desfavorável para o processo de emagrecimento.
Continuando ainda nesse raciocínio, dietas com abaixo de 20 calorias por quilograma de peso magro desenvolveram um aumento do T3 reverso. Esse T3, que é o triodotironina, mas na forma reversa e não a forma livre, que é a ativa, a reversa é como se fosse o que chamamos de hormônio da inanição, que seria algo que você não consegue verificar tão claro no exame de sangue, quando você pede só o T3 total, porque o reverso ele é a forma inativa, vamos colocar dessa forma, da sua função tireoidiana. Então, quanto mais alto o T3 reverso, pior é. E olha aqui a conclusão. Então, dietas muito baixas em calorias aumentam o T3 reverso. E aí faz com que o seu gasto de calorias modulado pela função tireoidiana seja comprometido. Vamos continuar. E chamamos isso de forma científica mesmo de modo de stand-by. Seu corpo começa a gastar menos energia como uma forma de defesa fisiológica. Então, o gasto energético em repouso é muito importante ser otimizado, e para que a gente consiga otimizar é importante termos essa informação. Infelizmente, 1 kg de gordura corporal faz com que você gaste só aproximadamente 6 calorias por dia através de cada quilo de gordura que você possui. Já 1 kg de massa magra vai gastar no mínimo 15 calorias por dia, muito mais do que gordura. Por isso que falam de uma forma onde quanto mais massa muscular, mais rápido fica o seu metabolismo. Isso é uma verdade. Então é importante no processo de emagrecimento você não comprometer sua massa muscular, porque senão seu metabolismo vai começar a diminuir. E cada vez mais difícil vai ficar para você conseguir emagrecer, porque já que o metabolismo diminuiu, cada vez mais dependente de comer pouco você fica. E essa não é a ideia. Então, se você sustentar sua massa muscular, você vai ter ali uma queda menos significativa do seu metabolismo e fica ainda mais fácil também de você conseguir ter uma continuidade nesse processo de emagrecimento até atingir a sua necessidade. Vamos lá. Aqui é um outro estudo também direcionando sobre esse tema, mostrando que quanto maior for a sua fat free mass, né, sua massa magra, maior vai ser o seu gasto de energia. Então é importante sustentarmos a massa muscular durante o processo de emagrecimento. Chamamos isso de emagrecimento eficiente. Não é uma perda de peso, há uma diferença grande entre emagrecer e perder peso. Perder peso, você pode desidratar alguém e perder peso de forma aguda e no dia seguinte, com a reidratação, ganhar o peso que foi perdido. Ok? E aí eu trouxe também mais informações sobre essa glândula tão importante que é a tireoide em relação aos possíveis benefícios ou complicações agora voltados para o exercício físico. Nesse estudo, houve a comparação entre 3 intensidades diferentes de exercícios e o impacto disso na função tireoidiana avaliada através do hormônio estimulante da tireoide. TSH, tireoide estimulante hormônio, né? Hormônio estimulante da tireoide. Um exercício com 45% da capacidade máxima daquele indivíduo estimulou nessa proporção o TSH. Quanto mais estímulo desse TSH, a tendência é que mais hormônios tireoidianos você produza. Quanto mais hormônios tireoidianos produzidos, maior a tendência do gasto de calorias induzidos por esse mecanismo. Quando o exercício aumentou a intensidade, houve um aumento também na produção de TSH. E quando o exercício aumentou mais ainda a intensidade, o aumento acabou sendo ainda mais significativo também. Porém, atenção ao próximo slide. Houve uma queda na conversão de T4 para T3. O T4 é o primeiro hormônio produzido através do TSH, chamado de tiroxina, só que ele é um hormônio, na verdade um pré-hormônio, ele não tem uma função significativa fisiológica. Quem tem função é o T3, a triodotironina. E aí parece que no exercício muito intenso, nós temos uma diminuição no T3. Então, você fazer uma atividade baixa em intensidade não é bom para o T3, mas uma atividade muito alta em intensidade, seu corpo já começa também a ter mecanismos de defesa, aumentando nesse caso o T3 reverso. Porém, esse é um dos mecanismos envolvidos no processo de emagrecimento.
em resumo, neste caso, ainda quanto mais intenso o exercício, maior o gasto de calorias, mas muito importante a gente entender que nosso corpo começa a se defender, fazendo com que o T3 livre se diminua e o T3 reverso se eleve em altíssima intensidade, tá? Perceba que o T4 continua ainda a se elevar em menos magnitude do que a comparação entre uma intensidade baixa para moderada, né? Porém ele se eleva ainda, só que a conversão de T4 em T3 cai bastante. E aí você tem certamente então um T3 livre numa intensidade menor, porque o T3 reverso acaba se elevando bastante. Ok? Um conceito interessante. E aí a diminuição é na enzima chamada de deioidase, né? E tem alguns tipos de deioidase, e um micronutriente muito relevante para o bom funcionamento dela é o selênio. Então ela é selênio dependente. Selênio encontrado, por exemplo, na famosa castanha do Pará. Muito importante para quem tem essa necessidade de controle tireoidiano. Vamos nessa! Agora tentando comparar o exercício de alta intensidade intervalado com o exercício resistido, famosa musculação. Será que um dos dois é mais positivo para o processo de emagrecimento? Vamos ver? Esse estudo comparou essas duas estratégias, o TT, que seria o treinamento resistido, fazendo exercícios clássicos de musculação, com tempo aproximado de 1 hora de duração, incluindo o período de warm-up, né, que é o aquecimento, vamos chamar assim, e também o treinamento de alta intensidade intervalado, com tiros, com recuperações curtas e assim então fazendo sempre oscilação de alta intensidade com pouca recuperação. Será que isso é mais eficiente ou será que a musculação, por ser um exercício que exige um pouco mais de fibras, de necessidade de força, é mais eficiente para o processo de emagrecimento? Neste caso, eles correlacionaram que a maior intensidade causada pelo exercício intervalado de alta intensidade fez com que o gasto energético fosse maior e o quociente respiratório, que eu expliquei nos slides anteriores, fosse menor. Quociente respiratório quanto menor, mais gasto de gordura como fonte de energia, e quanto mais calorias você gastar, melhor é para o processo de emagrecimento. Não quer dizer que a musculação seja menos eficiente do que o treinamento intervalado de alta intensidade, mas o que fica aí de referência é que quanto mais alta a intensidade, que você pode conseguir uma mais alta intensidade na musculação, desde que você organize a sua periodização para isso, maior vai ser o seu gasto de gordura e mais baixo será seu quociente respiratório posterior ao exercício, né, que aqui são 22 horas após o esforço, e quanto mais baixo o quociente, maior é a mobilização e utilização de gordura como fonte de energia. Ok? Isso é importante ser levado em consideração. Então, tentem praticar o máximo possível de atividade em alta intensidade. Não só durante o exercício você vai ter um gasto significativo de gordura, mas também a sua recuperação é um pouco mais dificultada, e quanto mais difícil para o seu corpo, maior vai ser a necessidade de mecanismos para regularizar todo esse desequilíbrio causado pelo exercício por ser mais intenso. O que é mais fácil de fazer? Um exercício mais moderado ou mais intenso? Mais moderado. Mas quanto mais fácil, menos adaptações, menos necessidade de reajustes fisiológicos. E quanto mais difícil, os reajustes são maiores e para isso você gasta energia também. Ok? Vamos para a suplementação. Chegamos no café. A cafeína em si sempre foi um suplemento correlacionado ao processo de emagrecimento, mas vamos entender um pouco mais sobre esse mecanismo. Então, a cafeína tem como mecanismo a ativação da adenilato ciclase. A adenilato ciclase ela vai ativar as proteínas do tipo G, e essas proteínas vão ativar a adenosina monofosfato cíclica. Ativando a adenosina monofosfato cíclica, você também tem ativação da proteína quinase do tipo A. Isso é importante porque faz parte do mecanismo final de quebra de gordura, a famosa lipólise. Toda vez que você tem a fosforilação, a doação de um fósforo, fósforo gera formação de energia. Então aqui tem a ativação da lipase hormônio sensível. Ativando a lipase hormônio sensível, lembra dela no primeiro módulo que a gente conversou, que ativando a lipase hormônio sensível você tem a formação final do glicerol e dos ácidos graxos livres.
que seria aí a quebra da gordura, né? Antes disso tem a monoacilglicerol lipase, e aí você tem a quebra da gordura. Primeira fase de oxidação, né? Que seria a lipólise, depois tem a beta-oxidação. Isso é importante de entender porque faz parte do mecanismo de emagrecimento, né? Faz parte da quebra da gordura. E a partir disso você vai ter a facilidade de utilização dela como fonte de energia. Outra informação relevante é que os adrenoreceptores do tipo beta estimulam mais essa reação e os adrenoreceptores do tipo alfa diminuem um pouco mais, geram mais resistência a essa situação. E algumas evidências suportam que os do tipo beta ficam mais situados no tecido visceral e os do tipo alfa ficam mais na parte subcutânea, palpável. Por isso que normalmente é mais fácil perder circunferências do que gordura localizada. Vamos nessa. Aqui é uma revisão sistemática muito interessante sobre cafeína e eu direcionei para o que a gente está abordando nesse momento, que é uma diminuição na ingestão calórica através do consumo de cafeína e um aumento no gasto calórico através da ingestão de cafeína. E aqui fica um organograma para facilitar. A cafeína ela vai ter uma estimulação no sistema nervoso central por liberação de catecolaminas, entendam como adrenalina as catecolaminas, e aí consequentemente você vai ter mais saciedade, menos fome, mais quebra de gordura e mais gasto de energia. E tudo isso é extremamente importante para o processo de emagrecimento. Aproveito para comentar que a cafeína tem outros tantos benefícios, mas estamos focados neste benefício que seria direcionado para o emagrecimento. Vamos seguir aqui, vamos lá. A utilização de cafeína, ela tem uma referência antiga, mas sempre muito atual. Então não deixem de levar isso em consideração, porque se vocês errarem a dose, você vai trazer efeitos colaterais. Então a recomendação é que consuma de 3 a 6 miligramas por quilograma de peso corporal 1 hora antes da atividade física. Parece que para a grande maioria 1 hora antes você vai estar dentro do início do exercício, no pico da ação da cafeína. E se for uma atividade de longa duração, chamada de endurance, aí a indicação também de um consumo intra-prova, intra-treino, intra-competição. Porque a cafeína tem mecanismos que favorecem com que você tenha menos percepção do seu cansaço. Quanto menos você sentir que você está cansado, mais eficiente vai ser o seu rendimento. Porque uma das limitações é a percepção do esforço. Você começa a ficar desestimulado a continuar porque você está se sentindo cansado. O incômodo faz com que a gente busque um conforto, né? E não sentir esse incômodo ou sentir em menor intensidade faz com que você também consiga persistir por mais tempo naquele esforço. Aí eu fui buscar mais informações em relação ao efeito da cafeína também na força, porque muito é direcionado para que você faça atividades aeróbias, mas será que a força ela pode ser beneficiada com a suplementação de cafeína? Esse estudo comparou indivíduos que suplementaram com 5 miligramas de cafeína, está dentro daquela referência de 3 a 6 miligramas, 1 hora antes do exercício, dentro também da referência passada no slide anterior, e aí foram verificar no bench press, no exercício que é o supino, se a suplementação trouxe algum tipo de benefício. Neste estudo, houve benefício no volume de repetições. Indivíduos que estavam suplementados com cafeína conseguiram fazer mais repetições do que aquele grupo placebo. Além disso, a carga total executada pelo grupo que suplementou com cafeína foi maior também. Então ela foi um excelente recurso ergogênico também para exercícios de força. Recursos ergogênicos são substâncias que realmente melhoram o desempenho. Isso é importante porque é durante o exercício onde você mais gasta gordura como fonte de energia. Então, em resumo, os benefícios da cafeína para o emagrecimento envolvendo o raciocínio de performance, de desempenho, envolve aumento na liberação de cálcio para o retículo sarcoplasmático. Sabemos que é muito importante você ter uma condição de contração muscular e não a limitação da contração muscular, que senão você vai acabar antecipando seu estado de fadiga por isso. Ela é antagonista do receptor de adenosina. A adenosina é um neuroreceptor inibitório que vai trazer relaxamento, e a gente sabe que
Relaxamento vai te trazer vontade de ficar parado e a cafeína faz o inverso, ela vai te trazer uma excitação, uma neuroestimulação. Ela é glutamatérgica, já a adenosina é GABAérgica. Vamos nessa. A diminuição da percepção do esforço e da dor, que eu acho que isso é o principal efeito. Pensem naquelas pessoas que estão precisando estudar por mais tempo, ou trabalhar por mais tempo. E aí, quando você toma um pouquinho de café, você não consegue tolerar por mais tempo aquela necessidade. Isso vale para o exercício também. Então, tomar cafeína, ou café em si, que tem cafeína na composição, faz com que você tenha maior tolerância a seu esforço, consiga persistir por mais tempo. A estimulação da catecolamina, que é a adrenalina, todo mundo que fica adrenérgico fica ligado, em estado de alerta, e você gasta mais energia, né? Fica mais disposto, acabando realizando mais movimentos, mais gastos de calorias por isso. A mobilização de gorduras, de ácidos graxos é maior e, consequentemente, você poupa glicogênio muscular. Para quem assistiu o primeiro bloco, lembre daquele gráfico que quanto maior a concentração de glicogênio, maior a tolerância para você no esforço físico. E quanto mais tempo você fizer atividade física, maior vai ser o gasto de caloria. Consequentemente, você vai ter uma melhor performance. E reforço é durante o exercício onde você mais gasta gordura como fonte de energia. É importante manter esse quadro de performance, tá bom? Aí me veio na cabeça, mas e aquelas pessoas que já estão habituadas a suplementar ou consumir café ou cafeína? Será que elas possuem uma diminuição no efeito? Então os efeitos parecem sim ser menores nas pessoas já habituadas à cafeína, mas os efeitos são só menores em relação à percepção e não fisiologicamente. Ou seja, quem está habituado à suplementação de cafeína não sente tanta disposição, mas fisiologicamente a mobilização de gordura, a liberação de cálcio, a situação de poupar um pouco mais de glicogênio, a liberação de catecolaminas ainda é significativa e vale a pena você manter assim ainda a indicação, mesmo para aqueles indivíduos que já estão mais habituados à alimentação, no caso se for o café, ou suplementação no caso da cafeína. Mas a dúvida ainda existe para saber o que é uma habituação. Indivíduos que consomem em torno de 2 xícaras e alguma coisa a mais de café por dia, que depende da concentração do café, né? Se é mais diluído ou se é mais concentrado, já são considerados habituados, e isso se for repetido por 3 dias seguidos. Então, aparentemente, depois de 3 dias, você já se habitua um pouco mais aos efeitos causados, nesse caso, no sistema nervoso central, pelo café. Ok? Ou uma suplementação superior a 100 mg por dia também vai gerar essa diminuição na percepção dos efeitos causados pela cafeína, mas não fisiologicamente, só em relação à percepção mesmo dos efeitos. E isso pode ser um ponto negativo porque ou positivo. Tem gente que se sente muito agitado com a cafeína. Né? E isso pode ser um recurso que a gente chama de ergolítico, não ergogênico. Ergolítico é quando você tenta melhorar o exercício, só que você dá uma dose errada ou o efeito não é muito bem aceito e aí a pessoa tem comprometimento no rendimento. Então é importante testar tudo antes de uma competição. Nunca inicie com uma estratégia, com um manejo no dia de competição. Ok? Tanto que esse slide fica para concluir isso. As doses tóxicas elas vão levar aí a complicações como taquicardia, né, que seria ali uma agitação, a ansiedade, o nervosismo, a irritabilidade, dificuldade de entrar no sono, náuseas e desconfortos gastrointestinais também. E essa dose de 10 a 15 miligramas já é uma dose que vai causar esses impactos negativos. Então, para finalizar esse bloco, são diversas estratégias possíveis de conseguir otimizar o processo de emagrecimento. Lembrando então que não é só dependente de comer pouco, precisamos pensar em como gastar mais calorias. E aí falei bastante de estratégias que otimizem o processo de rendimento no seu treinamento e assim, consequentemente, você consiga gastar mais calorias. Gastando mais, reforço menos dependente de comer pouco a gente fica. No próximo bloco daremos continuidade a essa temática. Fiquem atentos às próximas informações.